E aí, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer ter você aqui comigo. E no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o pastor viciado em pornografia. Você sabia que 17% dos pastores têm esse problema, infelizmente? Pois é, então assiste do começo ao fim. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque eu tenho esquecido de pedir isso para as pessoas, tá? Então me ajuda aí. Então, esse rapaz aqui, ele conheceu o evangelho com 21 anos de idade e aos 25 ele já se tornou pastor. Então, ele era assim, imaturo, né? Ele tinha decisões equivocadas e tolas na pregação dele, mas apesar de tudo isso, acredite se quiser, Deus honrava ele. Deus nunca erra, nunca falha. E acredite, Ele sabe o que está fazendo. 13 pessoas que tinha lá no ministério dele, a igreja passou a ter 120 pessoas. E ele começou a achar que Deus estava ignorando o pecado que ele tinha, né, em relação à pornografia. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é: será que eu vou gostar de estar lá? Coloque isso no seu coração. Para o seu futuro, duas coisas podem acontecer: sorriso ou lágrimas. É você que diz. Você é filho de Deus, você é separado de Deus. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ao derredor está o diabo. Ele não pode tocar em você nem em mim, porque o Deus que nos protege é mais poderoso. Mas vocês... Na época, ele estava num relacionamento à distância com uma moça e esse relacionamento, já tinha uns 6 anos, ele era permeado de muitos pecados. Então, obviamente, que esse relacionamento acabou naufragando. Quantas lágrimas seriam poupadas se antes de tomar uma decisão a gente fizesse uma oração? Quantas derrotas e fracassos não precisavam ser vividos se antes de fazermos uma escolha fizéssemos uma? Quantos noivados não precisavam ser encerrados? Quantos casamentos não precisavam ser separados se antes das escolhas entendêssemos que a oração não é o recurso do desesperado, mas é a primeira opção do dependente? E diante de tudo isso, se sentindo entristecido, a incidência dele em ver a pornografia se tornou ainda maior, certo? E aí, o que aconteceu? A cada 2 ou 3 meses ele estava lá assistindo pornografia. Ele se arrependia, pedia perdão a Deus, né, tudo mais. E ele se odiava por isso, mas ele não conseguia sair disso de jeito nenhum, né? Então ele diz que se sentia como os israelitas no ciclo do livro de Juízes, ou seja, pecado, tristeza, pranto, paz, e de novo, e de novo, e de novo, e era uma coisa que não tinha mesmo fim, né? Então, assim, ninguém na igreja sabia o que estava acontecendo na vida dele, não. Eles não tinham a menor ideia. Então, assim, no final do ano de 2006, ele começou a namorar com uma moça e aí ele sentiu necessidade de abrir o jogo com ela. Então, ao invés dela deixar ele, ela começou a interceder por ele, orar por ele, enfim, dar aquela força para ele sair junto, né? E nessa mesma ocasião, ele ia fazer um vídeo promocional numa nova igreja. Então, ele resolveu abrir um jogo, né, com esse outro pastor que ele ia fazer esse trabalho. Então, assim, ele precisava ser honesto sobre o passado dele. E o pastor disse o seguinte para ele após ler a carta: eu te amo, mas depois de ler a sua carta,
Não sinto que podemos seguir adiante como parceiros e, sinceramente, eu não acho que deveria ser pastor agora. Então, aquilo caiu feito um raio, uma bigorna em cima da cabeça dele, né? Então, de alguma forma, o conteúdo dessa carta foi parar lá na igreja e o que não era da conta de ninguém acabou ficando da conta de todo mundo. Todo mundo ficou sabendo. Olha, papai, eu não quero ouvir isso, não. Conta mais. Aí o presbítero falou, olha, é melhor a gente fazer uma reunião e expor esse problema diante de toda a congregação. Tinha gente que não ia na igreja, há muito tempo. E as pessoas nesse dia foram lá para dar uma conferida no pecado do pastor. Acredite se quiser. Filho, tu pensas que eu não escuto sua voz? Tu achas que não vejo você chorar? Pensa que eu não ligo para os seus sonhos? Estás enganado. Então, tinha especulação de todo tipo imaginável a respeito da escuridão na vida do pastor. Então, o tempo passou devagar, ele conta, né, que ele se sentou diante daquelas pessoas e se sentiu condenado, porque os piores medos dele estavam se concretizando, né? Então, ele fala que viver uma mentira é muito cansativo, né? O medo constante de alguém descobrir o histórico de buscas nele na internet e o diabo lá chantageando com lembrete de como era vergonhoso o que ele fazia, né? Acabavam piorando mais a situação. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o mau comportamento de um de nós pode jogar a igreja inteira no buraco. O mau comportamento de uma pessoa pode afundar a família dessa pessoa. Que eu não posso me preocupar só com o meu bem-estar e com minha vida com Deus. Eu tenho que me preocupar com a vida dos outros também. Porque o comportamento incorreto dos outros, inevitavelmente, acaba atrapalhando. Por causa de Acã, soldados vão e morrem numa batalha. Mulheres ficam viúvas. Crianças ficam órfãos por causa do erro de um indivíduo. E o que Deus está dizendo é, eu falei que tinha limites. Não gostaram do limite porque... Aí ele foi lá e abriu o jogo para toda a congregação ouvir. Então tinha gente que olhava para ele com aquele olhar mortal, como uma flecha. Tinha outras pessoas que se abraçaram ele no final. Uns foram embora sem falar com ele, sabe? E essas mesmas pessoas acabaram fazendo o quê? Se passasse o pastor, eles trocavam de calçada, né? Então, durante aquele tempo, muita coisa ruim aconteceu. Até o cachorro dele morreu. Quando, de repente, ele sofreu um grande acidente. E lá no quintal dele, ele estava mexendo com gasolina e explodiu. Ele teve 12% do corpo dele totalmente queimado, com queimaduras de 2º e 3º grau. Aí, quando a futura esposa dele ligou pro hospital para saber como ele estava, aí a pessoa falou, ele se queimou feio, ele vai ficar bem, mas Deus sabe como nos dar o que a gente merece, não é? Ainda veio outro julgamento, né? Então, assim, a credulidade dessas pessoas também foram expostas, ou seja, elas mostraram que elas tinham de melhor e também o de pior. Mas Jesus permaneceu firme e fiel. Ele provou ser o bom pastor, né? E não só dele, como dos outros também. Obrigado, Senhor, por estar ao meu lado quando preciso, por iluminar sempre os meus caminhos, por ser a resposta para as minhas dúvidas, por me amar incondicionalmente, por acreditar em mim quando eu mesmo não acredito e por nunca desistir de mim. Então Deus me convenceu através da sua palavra que meu pecado havia causado toda aquela confusão e eu precisava permanecer e suportar os seus efeitos. Assim, lembro-me de me deitar o rosto no carpete do meu quarto e clamar, Senhor, eu não sei mais o que fazer, né? E Jesus então tocou no meu coração, no coração dele, dizendo o seguinte, agora eu vou começar a usar você, mas o negócio ainda não terminou, né?
Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele é o teu Senhor. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele é o teu pastor. Ele vai desenrolar esse mistério, como a ninguém revelou. Vai cuidar da tua vida, como a ninguém mais cuidou. Então houve o que? A restauração. Um ano depois de tudo o que aconteceu, muitas pessoas obviamente saíram da igreja. As que permaneceram também acabaram se sentindo incentivadas a confessar os seus pecados. E a justiça divina se fez presente, né? E veio a cura sobrenatural. Ele continuou como pastor, agora não mais com esse vício da pornografia, né? E ficou lá mais 2 anos e depois Deus guiou ele para longe deste rebanho, né? Então ele conta que muitas vezes ele pregava sobre precisar de Jesus enquanto ele fingia viver o que estava pregando, né? Então, se você não tira a sua máscara da hipocrisia e respira o ar da honestidade, a sua alma vai murchar. Para Deus, a gente não precisa disfarçar. Porque a gente vive numa sociedade de tanta ostentação. A gente ostenta tudo. A gente quer até ostentar um sentimento que não é real. O engano fica ainda mais escuro. Você irá acreditar que está seguro em seu pecado. Jesus morreu pelas nossas hipocrisias e ressuscitou para nos poder fazer abandoná-las, certo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tu és o Messias mesmo? É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás. Hoje é o dia de confessar tudo. Jesus prometeu que tudo que for feito na escuridão será trazido à luz do julgamento de Deus. Então é importante, né, que as pessoas confessem o seu pecado antes que esse dia aconteça, né? Porque há muito mais misericórdia para aqueles que trazem a luz por conta própria, né? Procure, né, um amigo cristão próximo, confiável, né, para que você possa realmente estar confessando o seu pecado, para que ele possa estar lhe ajudando em oração. O que impede de honrar a Deus fazendo isso? As razões que você apresentar revelarão os ídolos nos quais você tem buscado vida ao invés de Jesus. Você não pode fazer isso sozinho, então todos nós precisamos de alguém que nós possamos realmente confiar. Jesus jamais nos abandonará, né? Custe o que custar, então não importa o quanto a tua honestidade possa lhe custar, Jesus estará com você e Ele promete que nele você será aperfeiçoado. Ele sabe que os dias não têm sido muito fáceis para você nos últimos tempos. Sim, Ele sabe. Mas quer lembrar você de que nunca falha. E tudo aquilo que você lhe pediu, lhe será entregue no momento certo. Ele promete caminhar com você por todos os dias ruins para que você possa, né, o acompanhar com sua honestidade. Jesus tem sido bom para você, não é mesmo? Então, querido amigo, a bondade dele foi feita para levá-lo ao arrependimento. Então, fique firmes na oração, porque ele irá cuidar de você. E nunca se esqueça, né, que assim, Jesus, ele foi muito bom para aquelas pessoas, né? Foi muito mais complacente com as pessoas que tinham pecados em relação a essas questões sexuais
do que aos hipócritas. Então, é muito importante que se tire a máscara da hipocrisia e possa se viver o genuíno evangelho de Jesus, que é libertador. Então, você que é pastor, né? Muita pressão em cima, às vezes, de parecer até o que você não é. Mas se você esconder o seu pecado, com certeza ele vai ser revelado, como você viu aqui na história, vai ser muito pior. E isso não são só para os pastores, é para todos nós em geral. Seja pecados sexuais ou não, nós devemos nos arrepender verdadeiramente. E aqui, então, eu deixo o meu abraço e não esqueça, mais uma vez, de falar assim, algum comentário aí que você tem aí para trocar, para a gente ver o que você achou dessa história, tá bom? Então, tchau!